Olá, essa é a apresentação para a 12ª semana da licenciatura em Matemática, a SEMAT, pelo Instituto Federal Goiás. Esse é o projeto de iniciação científica Relações Geométricas da Máquina de Jensen, uma geometria para a perna de um robô quadrúpede, comigo, Luiz Gustavo, estudante de Engenharia Mecatrônica, e com o professor e orientador Cristiano Natal Tonéis, também sediado pela Faculdade FIAP. Começando pela geometria, né, um tópico que está presente na nossa vida escolar desde o iniciozinho, ela por si só possui tantas subdivisões que ela poderia até mesmo ter uma matéria voltada só para ela, separada do currículo que está ali na matemática, que também trata aritmética e tantas outras matérias. Bom, quando a gente está aprendendo na escola a geometria, passamos por diversas das suas subdivisões, apresentando os pontos, as retas, bom, os planos, as questões dos ângulos em relação ao plano. Passamos também por conceitos da posição relativa dos pontos, tantas outras figuras que também já conhecemos, que são realmente as primeiras que são apresentadas para nós, como os quadrados, os círculos, os triângulos, e especialmente as suas características, os ângulos internos, os externos, a interação que podemos trabalhar com eles nos planos. Quando a gente passa para o sólido, então conseguimos ter ali uma visão, uma compreensão maior dessas figuras e conseguimos expandir esse conhecimento para o nosso mundo. Nesse ponto, a geometria é esse estudo para conseguirmos também trazer esse conhecimento e entender o nosso mundo, entender o mundo ao redor. O objetivo geral do nosso projeto é descrever a geometria e o modelo da máquina de Jensen e aplicar a produção de pernas para o mini robô quadrúpede. Ao adotarmos o modelo da máquina de Jensen, estamos buscando também ressignificar o ensino da geometria no âmbito escolar, indo além do que seria a aplicação dos pontos, das retas, das fórmulas, dos sólidos, estudando além de transferidores e réguas, aplicando também na robótica escolar. Bom, se a gente está adotando o modelo de Jensen, a gente precisa falar quem foi Theo Jensen. Bom, Theo Jensen ele é um engenheiro e um artista plástico que, com a ajuda da computação evolutiva, ele conseguiu desenvolver uma série de segmentos que conseguisse ali mimetizar a movimentação no reino animal. Então, o estudo de tudo disso dele era uma forma de unificar engenharia e arte. Então, com um material que ele acabou escolhendo para conseguir fazer, e reza a lenda que era o único material que ele tinha disponível naquele momento, eram canos de PVC. Ele também usou fitas adesivas e colas para conseguir sustentar toda a estrutura, mas todo o estudo dele foi em cima dessa limitação de material. Então, com computação evolutiva, ele acabou estudando a possibilidade de unificar esses segmentos para a construção da escultura cinética dele, que criaria essa movimentação, e foi desenvolvendo e acompanhando a evolução desse modelo ao momento que ela tivesse maior nível de eficiência na questão de movimentação. Na questão da movimentação mesmo, o Theo Jensen fala que uma perna que está ali muito tempo longe do contato com o solo não é muito boa para fazer essa movimentação. Então, toda a questão da evolução está inserida na curva que a pata faz ao se movimentar, onde ela tem mais tempo em contato com o solo e menos tempo no ar. Bom, com toda essa matemática por trás da criação desses segmentos, dessa sua estrutura, nós estamos estudando justamente o modelo de Jensen, toda a questão da sua movimentação. Essa é uma representação que nós fizemos em relação ao uso do software GeoGebra, e essa é uma representação dos 11 segmentos sagrados por Jensen na criação do seu modelo. Cada um deles acaba tendo um comprimento específico que é para descrever a curva em seu nível de eficiência durante o seu estudo. Existem outros 2 segmentos que acabam não sendo materializados, que estão ali para manter a sustentação ou a posição fixo de cada ponto em relação ao eixo de movimento. O modelo de Jensen, ele tem esse círculo, e é ele que vai fazendo e está transmitindo o movimento para toda a estrutura, tal como o movimento de uma manivela enquanto ela gira para transmitir esse movimento. O ponto A, ele acaba sendo um ponto fixo em relação a C, e isso nós vamos acompanhando conforme vamos vendo as string pieces, né, as criaturas que Jensen criou usando este modelo.
Então, como base do nosso estudo, nós adquirimos também um brinquedo com o modelo de uma Strand Beast, que é esse que está na tela, e a partir dele fizemos diversos estudos de como que ocorre a sua montagem, como o mecanismo de Jensen está inserido nele. Esse brinquedo, ele é uma Strand Beast em versão em miniatura, e é um dos pontos muito vantajosos no estudo de Jensen. O seu modelo, ele é tão acessível, ele acaba podendo ser reproduzido em diversos tipos de escala, que hoje nós temos diversos tipos de modelos, não só na questão de brinquedo, para a gente poder também estudar e aplicar, também trazendo ali uma chance de conseguir prototipação, até mesmo com baixíssimo custo. Então, a partir desse brinquedo que nós temos do Stern Beast, nós acompanhamos a montagem. Nós podemos reconhecer a estrutura justamente em suas patas, onde temos aqui os triângulos superiores e inferiores, e o paralelogramo que atua como se fosse o joelho da pata, né? Então, essa conexão que une os dois sólidos, os dois triângulos. Então, a partir disso, também vamos acompanhando o triângulo superior, que também tem relação com o ponto fixo A, que aqui ele tem uma certa modificaçãozinha, mas nós já temos ali uma forma de apresentar o triângulo não só como um sólido, uma figura geométrica, mas como uma parte de uma construção robótica. Também temos o triângulo inferior e como eles podem ir se conectando com retas para formar esse paralelograma que seria o joelho que interage na movimentação. Os dois segmentos que acabam fazendo o ponto relativo a em C, que seria o eixo central, ele pode aparecer de diversas formas. Em algumas estruturas, você tem ali esses segmentos de uma forma materializada, outras formas ele está não materializado, apenas respeitando a mesma regra de distância relativa ao eixo central, mas nessa estrutura desse robozinho, temos esse triângulo que atua como a espinha da criatura. Ela tem ali essa parte superior, que seria o eixo, a espinha, a coluna que sustenta tudo, e os dois pontos fixos que vão conectar as patas dianteiras e traseira. Em relação ao centro, que nós temos o eixo central ao ponto A, que seria o primeiro ponto de conexão fixo da pata, nós temos a mesma distância que vai relativa para manter a movimentação e a estrutura sempre estável. Assim, para termos maior compreensão do mecanismo de Jensen, criamos uma simulação no software livre de GeoGebra. Essa simulação vai ser importante para a gente conseguir entender melhor as transformações que ocorrem em sua estrutura e como que esse movimento circular é transmitido. Bom, dessa forma, usando um software GeoGebra, vamos primeiro começar com o eixo central, que é o eixo que acaba gerando esse movimento. A partir disso, criamos o círculo M, que vai representar os segmentos de reta M, ou a manivela. Então, é nele que nós temos a movimentação ocorrendo de fato. E para conseguirmos manter todas as peças montadas e fixas, né, sempre com a mesma posição relacionada ao eixo C, vamos precisar criar dois vetores unitários, V e U, só para a gente realmente manter essa conexão entre os segmentos de reta. A partir daí, com esses segmentos, vamos criar o segmento de reta L e A, onde temos esse ponto de fixação que nós vamos transmitir para o restante da estrutura de Theo-Jensen. Esses eixos, eles não são, na estrutura como um todo das Strand Beasts, materializados, por exemplo, com os canos de PVC que ele utiliza para criar as Strand Beasts, mas são distâncias que estão sempre presentes durante a construção em relação ao eixo C. Então, para a gente manter dessa forma, esses vetores são necessários para podermos estudar de fato as transformações. A partir daqui, vamos criar todos os outros segmentos do mecanismo. Mas, pensando nas propriedades do próprio GeoGebra, quando criamos um segmento de reta em relação a um ponto dentro de um círculo, esse segmento de reta pode sofrer transformações em seu comprimento devido à posição dentro do próprio círculo. Dessa forma, para a gente manter sempre a mesma distância entre esses segmentos de reta e eles conseguirem transmitir esse movimento, decidimos que serão usados círculos.
E assim, a conexão entre cada um deles vai representar a tangente, o momento em que cada círculo está tangenciando um ao outro. Uma vez que o raio, independente do momento dentro do círculo, não se altera, vamos conseguir manter essa segurança em que a estrutura terá movimento, sofrerá transformações, mas terá sempre o mesmo comprimento em cada segmento. Sendo assim, criaremos o primeiro círculo B, que vai representar o segmento de reta B, e criaremos também o círculo C, representando o mesmo segmento de mesmo nome. Para conseguirmos fazer essa conexão dentro do eixo, criando o ponto M, ele é a manivela, que então está girando em torno do eixo C. Dentro desse ponto M, vamos criar outros dois círculos que vão representar, respectivamente, o eixo J e o eixo K. E agora podemos já ver nessas primeiras criações, esses pontos que se tangenciam, independente de onde o ponto M, a manivela, se encontra no círculo. Assim, vamos criar os momentos de tangência, que serão o ponto B1 e o ponto C2. Essas nomenclaturas estão mais relacionadas pela própria ferramenta. E assim vamos criar, de fato, os segmentos de retas que compõem o mecanismo de Jensen. Esses são os primeiros segmentos de reta para o ponto B1 e o C2, que estão diretamente conectados ao ponto M, que, de fato, transfere o movimento para o restante da estrutura. E já nesse primeiro momento temos ali as transformações, enquanto o M vai percorrendo todos os ângulos do círculo. A partir daqui temos agora vamos tirar aqui alguns desses círculos para não poluir muito, mas vamos agora criar mais círculos para conseguirmos criar de toda a construção do mecanismo de Jensen. Então, do ponto A, sendo ele um ponto fixo, mesmo em todo o movimento, A é um ponto fixo devido aos segmentos A e L. Vamos criar o círculo D para gerar o segmento de mesmo nome, e em B criaremos o círculo E para o segmento de mesmo nome. No momento que eles se tangenciam, temos o ponto D1, e agora temos a criação dos segmentos de reta, criando o primeiro triângulo que compõe a estrutura de Jensen. Esse é o triângulo superior. Do ponto D e do ponto C2, vamos criar outros dois círculos, que serão G e F, para os segmentos de mesmo nome, onde tangenciam no ponto H. Criando os dois segmentos de reta, já temos agora o quadrilátero central, que transmite o movimento para o triângulo inferior, que será a nossa próxima criação. A partir daqui, temos o ponto H e C2, então nós vamos criar os círculos I e o círculo H1, e podemos ver que nós já temos um ponto de tangência bem na parte inferior, que vai ser realmente o ponto de contato com o solo, que é o nosso ponto J. Criando os dois segmentos de retas, temos agora o mecanismo de Jensen criado. Com ele criado, temos uma forma de conseguir acompanhar todas as transformações enquanto o ponto M se movimenta. Uma curiosidade, um ponto muito importante de todo esse mecanismo é justamente os dois triângulos que criamos, o superior e o inferior. Ele é responsável ali por parte desse movimento e, diferente do quadrilátero central, que podemos chamar de um joelho, uma vez que o mecanismo de Jensen é usado em uma perna, eles são imutáveis. Seus ângulos internos eles não alteram em comparação ao quadrilátero. E nós temos a forma como ele se compõe. Em determinados momentos, temos também novas formas que apresentam no mecanismo. Esses dois triângulos e o quadrilátero, podemos ver momentos em que temos um trapézio na própria figura do mecanismo, que são momentos chaves para o movimento do Theo Jensen. Nesse momento, temos a perna entrando em contato com o solo, e aqui, quando temos novamente o trapézio aparecendo, para quando a pata está levantando e saindo de contato com o solo. Outras formas um pouco mais agudas, quando ele está chegando ao seu ponto mais alto em relação ao solo, e quando ele está voltando para o movimento iniciar o contato com o solo. Bom, um dos pontos principais da estrutura de Jensen é também a curva que esse ponto J, que é o momento que ele está em contato com o solo, gera. A construção desse mecanismo, toda a questão
de utilizar a computação evolutiva para alcançar esse equilíbrio na construção é para que a perna consiga manter maior tempo possível no solo e menor tempo possível no ar. Jensen descreve que uma pata que fique muito tempo longe do solo não é muito boa para descrever esse movimento. Então, com essa estrutura, nós temos esse rastro sendo criado para demonstrar essa curva que a perna descreve ao se movimentar, sendo essa também a que ele alcançou utilizando a computação evolutiva para maximizar o tempo de solo e minimizar o tempo que ele está no ar. Assim, para construirmos de fato uma Strand Beast, ou um modelo de um robô quadrúpede, ou de uma criatura quadrúpede, nós podemos espelhar essa mesma pata para pata dianteira e pata traseira, e pensando numa criatura quadrúpede do lado esquerdo e do lado direito. Fizemos também uma simulação da mesma no GeoGebra, e esse é o nosso modelo da simulação para uma criatura quadrúpede usando o mecanismo de Jensen. Um ponto principal também dessa estrutura é ela conseguir criar um movimento mais natural, justamente pelas suas medidas, tornando elas assim também sagradas para o próprio Theo Jensen. Então, nós podemos acompanhar esse movimento mais suave da criatura e não sendo ali tanto algo como um robô travado, também mostrando a possibilidade dessa estrutura ser aplicada em robôs quadrúpedes ou em robôs de uma forma geral. E podemos acompanhar também a estabilidade dela usando esses triângulos e acompanhando, por exemplo, os trapézios que aparecem no momento de contato com o solo ou de preparação para sair de contato com o solo, nesses modelos, com as patas dianteiras e traseiras. Sempre temos uma e que está em direto contato com o solo e a outra que está preparando já o movimento para sair, e enquanto nós temos uma que está movimentando ali, estamos todo esse contato, enquanto temos duas patas no ar, duas estão sempre no chão, criando sempre um eixo de equilíbrio. Bom, uma forma da gente mostrar essa eficiência que a gente fala na criação do modelo no GeoGebra é com o próprio movimento do brinquedinho mesmo. Ele é movido por força eólica, mas podemos acompanhar aqui o movimento das patas, elas são bem fluídas e mantêm ali o mesmo ritmo. Então é uma criatura que realmente tem esse nível de eficiência e você vê que ela não balança. É claro, isso pode também se dar pela quantidade de patas. Esse é um brinquedo que tem 6 pares de patas, mas já acompanhando modelos de trabalhos relacionados, um robô quadrúpede, ou seja, 2 pares de patas, consegue manter o mesmo nível de equilíbrio em sua sustentação enquanto movimento, mesmo que seja uma forma eólica, que possa até mesmo gerar um pouquinho de desequilíbrio, ou mesmo com um motor como um servomotor de baixo custo, gerando essa movimentação. Agora temos com as próximas etapas a modelagem 3D para também podemos aproveitar o conceito da estética do modelo de Jensen e também aproveitar os níveis de eficiência. Então, o quanto que a gente consegue alterá-la, ainda mantendo as figuras principais, como os triângulos, o paralelogramo, mas como na diferença dos pontos fixos em relação ao eixo, que podem ser ou não materializados, aproveitar e mudar esse design em outros níveis também. E, é claro, passar isso para a prototipação de um mini robô de baixo custo. Então, trazendo ali o uso de servomotores para a movimentação e um baixo nível de programação para um nível de inteligência que o robô consiga se mover sem, por exemplo, tropar com algum obstáculo. Então, esse é o nosso projeto. Muito obrigado.